Minha tia cuidou mais da minha avó e não deixava ninguém se aproximar. Agora falou que o terreno é dela. Tá certo isso? Não tá, né? O que acontece? Eu sei que a pessoa às vezes tem aquele senso de ter cuidado mais da pessoa lá idosa e às vezes abriu mão da vida para cuidar dessa pessoa com mais idade. Só que o meio correto para você fazer isso, então, seria a pessoa que faleceu, claro, em vida, ela deveria ter feito um testamento. Então aí ela poderia dar uma parte, deixar uma parte maior da herança para ela. Né? Tudo tem alguns limites legais que você precisa respeitar, mas por meio do testamento você consegue deixar um filho com mais do que o outro. Né? Você consegue fazer isso. Sem a necessidade da assinatura dos outros filhos, ou a anuência dos outros filhos. Exatamente. Né? E tem limite de idade? A pessoa ter 80 anos não pode? Não, ela só tem que estar dentro lúcida das suas faculdades legais. Ela tem que estar lúcida, sabendo o que está fazendo, né? Mas isso é possível fazer. Então, assim, é muito comum acontecer isso. A pessoa, porque eu fiquei cuidando aqui e tal, né, da avó e ela morreu, agora eu quero uma parte maior. Claro, se existir um bom senso dos outros irmãos, né? Agora, como ela tá falando ali, pelo que eu tô entendendo, quer ficar com o imóvel inteiro para ela, né? Aí não é uma questão dos outros irmãos decidirem sobre isso, né? Mas legalmente eu não vejo Então, no caso, ele responde a próxima pergunta, que tem muita pergunta sobre herança, né? Muita. Nossa, a galera tá... Ele perguntou assim, José quem Roberto cuida dos pais? Quem cuida dos pais ou quem cuida da pessoa que faleceu tem mais direito? Não, ele já falou que não. Já respondeu. É a mesma coisa que isso, né? Vamos... se for o caso daí de dos irmãos entrarem num consenso, falou, eu vou abrir mão da minha vida aqui, mas lá na frente quero ter uma vantagem econômica aqui por conta disso, beleza, se os irmãos concordarem, tudo bem. Né? Agora, você querer impor isso, obviamente que você vai cuidar do teu pai e da tua mãe, independente de qualquer situação, né? Eles cuidaram de você quando você era criança, é o nosso dever de... Esse deveria ser, né? Você que é da família, Agnes. Fala aí. Nós dois, né? Não é assim exatamente, não, né? Não. Sempre sobra para um pro outro, Tem muita né? briga de família, Tem muitos pais abandonados também, né? Não é uma regra, mas assim... Deveria ser. Nós fomos criados assim, né? Por causa vocês têm 2 filhos. Por exemplo, eu fico pensando nisso. Você também tem 2 filhos, tá bem. Eu tenho uma filha só. E fico pensando, nossa, eu preciso morrer meio cedo pra não prejudicar, porque daí minha filha cuida da minha esposa, entendeu? Porque senão vai cuidar sozinho de 2, cara. Já pensou nisso? Não, e um já tá surdo. Isso que é o problema. O que é? Esse é o problema. Mas eu fico pensando, às vezes tem 3, 4, às vezes é uma pessoa que cuida. Não faz um outro filho agora. Hoje, agora eu tô no podcast, cara, agora não vai dar tempo. E às vezes, mesmo você tendo esse reconhecimento pelos pais antes de falecer, que um dos filhos dedicou mais tempo da vida para cuidar deles na velhice, eles fazem um inventário, né, faz o testamento, e daí depois, quando eles falecem, que os outros irmãos descobrem que ela tinha aquele testamento, aí eles começam a entrar no inventário daí com pedidos de impugnação e dizer que não concorda e tal, só para arrastar. Querem cancelar o testamento, que foi feito de forma legal. E aí, às vezes, daí 20 anos. Eu vi um negócio mais uma grana que vai em questão judicial. Custo, tempo, né? Hoje... Mas eu vi um negócio esses dias que era um meme muito bom. Eu vendo minha família brigar pelo terreno, sabendo que tá no meu nome porque minha avó assinou um documento para instalar o Zap. Que ideia muito boa. Eu não vou, assina aqui para instalar o Zap. Cara, mas dá muito B.O. Eu ainda não... Eu tive o quê? Eu vi um caso mais próximo disso, de questão de terreno, e daí todos os irmãos iam doar. Não, vamos doar para os 2 que moraram lá a vida toda, vamos doar. Só que esses 2 usavam cartão da família, tipo, se arregava. E os outros não. Aí um deles, que era o mais desprivilegiado, mais sem condições, não, eu não vou doar, porque eu não acho justo. Aí todo mundo que doava, não, se o fulano realmente é o mais pobrezinho, falou que não vai doar, aí tá certo, eu não vou doar também. Aí ninguém doou nada. Aí, nossa. Aí os outros 2, tem que assinar o documento. Beleza, qual que é o prazo? 30 dias. Esperava 60. E tá enrolando. Nossa, que maldade, cara, que maldade.
Não, porque a gente morou aqui a vida toda, não temos condições. Porra, mano, terreno de... André. Pode passar, velho. Abastece aí, ó. Não, São advogados, vão processar eles. O marketing depois a gente acerta gente com do céu. Ó, tem mais pergunta aqui. Se o imóvel dos pais Viu mais uma pergunta. Se os imóveis dos pais foi passado no nome de um dos irmãos, quando os pais estavam em vida ainda, tem solução para isso via justiça? Ou só os outros irmãos de testemunha, por exemplo? Acho que o que ela está querendo saber é se existe como, vamos dizer assim, cancelar essa transferência do pai que passou em vida para um dos irmãos, né? Assim, é uma situação que depende de uma análise mais detalhada, porque primeiro precisa saber qual que era o patrimônio total desse pai, se ele tinha só esse único imóvel, se ele tinha outros imóveis, se isso aí caracteriza um adiantamento de herança, né? Então, dependendo da situação, ela pode sim ser anulada, porque via de regra a transferência de um imóvel do pai para o filho, ele tem que ter a concordância dos outros irmãos, né? A anuência, na verdade. Não pode né? fazer por debaixo dos panos. Ele pode fazer, mas tem um ele limite, pode não sofrer. tem? Ele pode sofrer um processo depois de anulação, né? Se um dos irmãos resolver contestar isso daí, né? É Sim. possível de anulação. Quem fez Tem essa um limite. pergunta... Tem o limite. Tem um Perguntou limite? se tem o limite. Por do exemplo, patrimônio, o pai tem 1 milhão de patrimônio. O pai não pode passar 1 milhão de patrimônio Só para um filho. para um filho. Não. Ele pode passar um pouco mais Tem para um um limite filho, sim, legal. mas tem um Tem limite. li- Mas tem. qual que é a porcentagem? Você lembra de cabeça? Não, Quem tá perguntando aqui é José do Egito. Você sabe a história, né? José do Egito perguntou, e aí? Tô sendo prejudicado. Cara, tem um monte de pergunta. A minha sogra fez um empréstimo com uma casa como garantia. Então, olhando a casa dela. Ela faleceu em 2018 e a dívida não foi paga. Quando a filha foi fazer o inventário, disseram que ela perderia a casa. Essa dívida procede? Na verdade, assim, tem alguns tipos de financiamento que eles são realizados com seguro. E aí, no caso de falecimento da pessoa, o seguro vai lá e quita. Nesse caso, se ela deu o imóvel em garantia e não tinha seguro, essa dívida, se os herdeiros não pagarem a dívida, a casa pode ser utilizada sim para pagamento da dívida. Existe, além desse caso, existe alguma dívida que o falecido pode deixar para os herdeiros? Na verdade, assim, o falecido ele não deixa a dívida para os herdeiros, ele deixa a dívida para que os bens dele respondam por essa dívida. Então, por exemplo, você tem a pessoa lá que tem uma casa de 100 mil reais e ele faleceu e ele tinha uma dívida de 100 mil reais, a casa vai pagar a dívida e acabou, né? Vamos imaginar que ele tem uma dívida de 100 mil reais e uma casa de 50. A casa vai pagar 50 mil reais da dívida. Os outros 50, ele não vai ser transmitido para os herdeiros, né? Os herdeiros não recebem a dívida de quem faleceu. Mas, geralmente essa dívida é o quê? É imposto? Pode ser empréstimo, pode ser até um processo judicial, pode ser, por exemplo, um trabalho que a gente faz bastante lá. O que acontece? Às vezes a pessoa ao longo da vida ela teve várias empresas e deixou de pagar impostos e esses impostos acabam virando dívidas com o Estado, com a União, com o município. E a pessoa falece, né? E aí você vai ver, a pessoa tem lá 4, 5 milhões de dívida e a pessoa tem 2 milhões de patrimônio. Então, teoricamente, você venderia os 2 milhões, pagaria o que dava e pronto, acabou. E não sobraria nada para os herdeiros. Então, assim, aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho de acompanhamento para administrar essas dívidas e ir fazendo acordo e pagando para que você consiga quitar todos esses problemas e ainda sobrar bens para os herdeiros poder partilhar. Então, isso acontece bastante. Imóveis que a gente daí tem que acabar segurando ali para não inventariar agora, vamos inventariar depois, vamos fazer um acordo ali, uma dívida de 100 mil resolve por 20 contra banco, consegue uns acordos bem vantajosos, né? E aí, você administrando isso, às vezes aquilo que aparentemente estava perdido, de repente sobrou lá um apartamento lá para os herdeiros dividirem, sobrou uma casa. Então você consegue fazer essa... Então a dívida em si, ela é amortizada pelo que ele tem, mas não fica... Não. O que faltar, os herdeiros não herdam. A única forma dos herdeiros herdarem a dívida
se eles, vamos supor, a pessoa que faleceu tinha dívida, aí ele deixou um imóvel. Os herdeiros dividiram esse imóvel entre eles e não pagou a dívida. Sim. Aí você paga a dívida que ficou. Porque daí você recebeu a herança e não pagou, não quitou o que tinha. Né? Então aí pode correr esse risco aí dos herdeiros serem acionados. Nossa, é bem comum isso, né? Mas normalmente quando você vai fazer um inventário, você tira certidões, você tem como saber se a pessoa tinha dívida para você. E aí tem pessoas que não, vamos fazer um inventário assim mesmo, depois o que vier aqui eu resolvo. Aí é aquilo que eu te falei. Mas a dívida bate na porta em algum momento. Avisado foi. Entra a nossa orientação. Ó, o risco que você tem é esse. Quer assumir? Quero. Então beleza. Isso